Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. A vitória já foi ganha na cruz. O golpe fatal já foi dado na cabeça da serpente. E agora estamos esperando o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia da vitória, quando então, definitivamente, de uma vez por todas, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, e com ele todos aqueles que andam segundo as suas tentações e as suas propostas e as suas obras. Mas até aquele dia, nós temos que ficar firmes, como cristãos individuais, como igreja, nos defendendo desses ataques constantes que é feito pelo diabo e pelos seus anjos. E nós já vimos também na vez anterior que esse ataque vem de diversas maneiras. Aqui nessa passagem, Paulo menciona no verso 11 as ciladas do diabo. E ele menciona também, nós vamos ver isso aqui no verso 16, os dardos inflamados do maligno. Através de armadilhas, através de setas incendiárias, através de muitos outros recursos da sua mente doentia, Satanás procura enredar os cristãos, desviar a igreja da verdade e levá-la cada vez mais para longe de Deus, para fazer o maior dano possível na humanidade antes da sua derrota final. Também nós mencionamos que como essa verdade aqui, ela lança luz também sobre esse movimento tão forte nas igrejas evangélicas, que vê a batalha espiritual basicamente como sendo libertação das pessoas, das doenças, aflições, enfermidades e calamidades que os demônios causam nelas. O foco é libertar a pessoa da doença, libertar a pessoa do desemprego, do desamor, do casamento que não funciona mais. Então você vai para essas igrejas e lá você tem terapias disso, terapias daquilo, culto de libertação de doença, culto de unção para curar, e como se a arma do diabo fosse só o nosso corpo. O diabo não está interessado em nosso corpo, ele é, na verdade, capaz de deixar você ficar saudável, bonito e rico, desde que você acredite, por exemplo, na mentira, que lhe afasta de Deus. A luta é pela mente. O diabo quer corromper a verdade. Por isso que a maior arma dele é o erro religioso. A Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra os demônios. É só você pegar o Novo Testamento e faça conta. A Bíblia adverte muito mais contra os falsos profetas do que contra os demônios. Porque o verdadeiro inimigo da igreja é o erro religioso, é você crer numa mentira a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, porque isso pode não prejudicar seu corpo, mas vai lançar sua alma no inferno. Então, ele está muito mais interessado em que você creia na mentira. Por isso ele vai fazer o possível para afastar você de Deus. Astutas ciladas, setas incendiárias, é isso que ele vai fazer. No caminho, se ele puder ainda colocar uma doença em você, ele vai fazer isso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o alvo dele é aqui, ó, corromper a sua mente. E quando ele não pode destruir a vida de um crente verdadeiro, porque Deus o segura, mas pelo menos fazer com que ele fique cheio de dúvidas. Crente cheio de dúvida, incerto. O diabo não pode impedir que você caminhe até a sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no teu sapato, ele vai colocar. E todo mundo sabe o que é caminhar com pedra no sapato, né? É horrível, né? Você fica pisando aquilo, né? Que coisa dura, difícil. Então, ele pode não impedir que você caminhe até a salvação eterna dada por Cristo Jesus, mas o que ele puder fazer para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, cansativa, para que você seja uma pessoa que seja um tropeço para você e para outros, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Essa é a luta. E é por isso a ordem: fiquem firmes, porque o inimigo vem, ele vem mesmo.
E ele não vem, ele não vai aparecer na sua frente assim, né? Como ele é pintado como ele é pintado aí na imaginação popular, né? Aquele diabão de vermelho com 2 chifres, um tridente, né? Ele não vai aparecer na sua frente assim. Claro que não. Ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz. Então ele vem de uma forma que você menos imagina e contra a qual você está menos preparado. Daí você precisa ficar firme. Bom, é isso que essa ordem representa. Agora, para ficar firme, o verso 14, você tem que tomar a armadura de Deus. Há uma jogada aqui na língua grega que alguns comentaristas chamaram a minha atenção para isso, eu não tinha percebido. Mas do jeito que Paulo construiu a frase aqui, ele queria mais ou menos dizer o seguinte, no verso 14: fiquem firmes depois de vocês terem vestido a verdade, vestido a couraça da justiça, calçar os pés. Ou seja, ele está explicando como é que a gente pode ficar firme. A gente fica firme tomando a armadura de Deus, não tem outra maneira. Você só pode ficar firme depois de você tomar a armadura de Deus. E aí vem então a nossa próxima pergunta: o que é que significa essa armadura então? E o que é que significa tomar essa armadura? Se você lê os comentaristas e lê as notas de rodapé da sua Bíblia, você vai perceber que tem duas interpretações aqui sobre a armadura de Deus. Algumas pessoas vão dizer que essa armadura são as qualidades éticas que você tem que abraçar e que impede que o diabo vença você. Por exemplo, no verso 14, Paulo diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, se você sempre falar a verdade, o diabo não vai ter de que lhe acusar. O diabo não vai mexer com você, porque ele é o pai da mentira. Se você é uma pessoa que sempre diz a verdade, então você não vai dar brecha para o diabo. Ou então, como está no verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui é tratar a todos com equidade, dar a cada um o que é direito, ser justo com as pessoas. Então, se você for uma pessoa justa, então você estará protegido contra Satanás. Mas o problema é que Paulo já tinha dito, a outra linha de interpretação, ela diz que essas qualidades que estão descritas aqui não são virtudes nossas, mas é o que Cristo conquistou na cruz para nós, a ponto de que alguns intérpretes dizem que o que ele está fazendo aqui, a armadura, é o próprio Cristo. Então, quando Paulo manda que a gente tome a armadura de Deus, ele está dizendo: se revista de Cristo, porque somente assim você vai poder resistir a Satanás. No verso 10, se você voltar para o início da sessão, nós encontramos o que seria a chave para a melhor interpretação, que eu entendo é a segunda. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele iniciou essa sessão dizendo que nós devíamos nos fortalecer no poder de Cristo. E aí no verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ora, o que você tem aqui é um paralelo. Revestir-se de toda a armadura de Deus é você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Logo, a armadura de Deus é Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou para nós, o poder que vem dEle. Por isso, quando a gente disser aqui, você tem que se vestir da verdade, não pense na verdade em oposição à mentira, mas é a verdade que é Jesus, a verdade de Deus, a verdade maior de todas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só essa verdade é que vai poder lhe dar força para enfrentar Satanás. Então, nós vamos analisar as peças da armadura dessa perspectiva, de que a armadura é o próprio Senhor Jesus e as bênçãos e virtudes e graças que Ele conquistou na cruz para nós. É o próprio Evangelho, se você quiser, é uma outra definição. O que significa então tomar essa armadura? Aqui é muito importante. Veja como a importância disso. Se você achar que verdade, justiça, estas coisas que estão descritas aqui como peças da armadura, é alguma coisa, são qualidades éticas, então significa que você tem que desenvolvê-las todo dia.
Mas se você pensar nelas como sendo o que Cristo já lhe deu na cruz do Calvário, então o que nós temos aqui diante de nós é o seguinte quadro: nós já temos essa armadura. Nós se é Cristo e o que Ele conquistou na cruz, isso aqui já é nosso, desde a conversão. O que você tem que fazer é tomar posse, é você se apropriar disso. Todo mundo sabe o que é tomar posse, né? Especialmente quem veio de algumas igrejas, ouve isso direto, né? Tome posse, meu irmão, né? Pela fé, tome posse da vitória, tome posse da cruz, da cura, tome posse da prosperidade, tome posse daquele apartamento pela fé, daquela esposa, tome posse. Você já ouviu falar disso? Como eu sou presbiteriano, eu não posso falar muito, né? Nesse termo, não falar muito sobre tomar posse, mas eu vou falar hoje à noite. Você tem que tomar posse disso. Isso significa tomar a armadura de Deus. Quando ele diz, por exemplo, aqui, se cinjam com a verdade já foi dada. Se você é crente em Jesus Cristo, você é crente porque você creu na verdade. Só que você tem que se apoderar disso todo dia. Todo dia você tem que tomar posse disso, em oração. Você vai ver que lá no fim, no verso 18, Paulo fecha a armadura dizendo que você toma essa armadura em oração. Em oração. É a maneira pela qual você veste essa armadura diariamente. Então é assim que ela nos vem. Ela já nos foi dada em Cristo Jesus e diariamente você tem que se considerar, usando a linguagem paulina de Romanos 6, você tem que se considerar aquilo que Deus diz que você é em Cristo Jesus. Ou, querendo usar uma linguagem evangélica moderna, você se apossa pela fé daquilo que Deus já diz que é seu em Cristo Jesus. Então vamos ver as peças dessa armadura. Paulo aqui está seguindo Isaías 52, verso 7, onde o profeta Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Evangelho. É inspirado nisso que Paulo vai falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Isaías 59, de 15 a 17, que diz que Deus tomou o capacete da salvação e a couraça da justiça e se vestiu de santidade, é onde ele vai tirar a inspiração para o cinto, para a couraça e para o capacete. Ele só acrescenta escudo e espada, mas tudo mais está no Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Isaías, como eu já disse, 52 e 59. Vamos então ver cada uma dessas peças. A primeira que ele coloca aí, no verso 14, é a verdade. Nós temos que nos cingir, nos vestir da verdade como ela se fosse um cinto. O cinto era a peça mais importante da armadura do soldado romano. Ele cobria toda essa parte do abdômen aqui e era onde ele pendurava ou era o suporte do restante da armadura. Era onde ele ia amarrar a couraça, era onde ele ia colocar a espada. Tudo era pendurado ou suportado pelo cinto. Então não é de estranhar que Paulo começa dizendo que a verdade é o cinto da armadura. Ou seja, é daí que nós partimos, a verdade do Evangelho que Deus revelou. E de que maneira isso nos protege contra Satanás? É como eu disse, a arma maior do diabo é o erro religioso. Uma vez que você conhece a verdade, que você se apoderou da verdade do Evangelho em Cristo Jesus, então você está em condições de se defender das mentiras, das heresias, do erro religioso que é apresentado por Satanás de forma muito bonita, através de homens preparados para isso, porque você conhece a verdade. Ela é a porta de entrada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é como cinto, é logo a primeira coisa. Como é que eu me aproprio da verdade então? Como é que eu obedeço essa ordem? Cingivos da verdade. Significa todo dia você encher a sua cabeça com essa verdade. Você meditar na verdade que é Cristo. Você meditar nas grandes promessas do Evangelho. Você crer nestas coisas, deleitar-se nas verdades espirituais. Você está se cingindo com a verdade. Ela se torna o cinto que protege o seu abdômen e de onde virão penduradas as outras coisas que se seguem. Segunda parte, ele fala aqui, é a couraça. Verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui não é
um atributo ético, mas é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. É a justiça com a qual Deus justifica pecadores como eu e como você. É a justificação. Ela funciona como uma couraça. A couraça cobria o peito do soldado, era firmada no cinto dele, né, no qual ele estava cingido, e era proteção para órgãos vitais. Era proteção geralmente de metal, era proteção para órgãos vitais de golpes que poderiam ser fatais. Paulo aqui compara a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou a justificação, a uma couraça. E a figura, essa comparação é muito perfeita. Porque uma vez que você já foi justificado em Cristo Jesus, diariamente você tem que se lembrar disso. Eu vou dar um exemplo do próprio Paulo. Talvez o melhor comentário disso aqui é Romanos capítulo 8. Você vê como isso funciona na prática. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31. Paulo diz: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora veja o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É maravilhoso você lembrar disso naquele dia em que de repente um monte de acusação chega na sua cabeça. Você não presta. Você fez de novo, né? Como é que não tem jeito? Você não presta para nada, você é um desastre, você é um crente vagabundo, né? Você fica fazendo esse tipo de coisa. Você acha que Deus vai aceitar você? Você já passou por esses dias? Que sua cabeça, não? Fica assim, aí você fica, as trevas entram no seu coração, dúvida entra. Sabe qual a resposta para isso aqui? A doutrina da justificação pela fé. Você vai dizer: é verdade, eu não presto nada, eu não valho nada. Isso é verdade. Eu não valho a comida que eu como, nem o ar que eu respiro. Isso é verdade. Eu sou um pecador miserável e fracassado, um crente sem vergonha. Isso é verdade. Mas Deus me aceita não com base nos meus méritos, mas pela justiça de Cristo. Portanto, quem me condenará? Porque a minha justiça não é minha, mas é do Filho de Deus que na cruz do Calvário se entregou por mim, que cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, que ofereceu um sacrifício perfeito pelos meus pecados. É assim que você toma a justiça como uma couraça para se defender dos ataques do diabo, do acusador, da sua própria consciência. É você lembrar disso. Quanto a gente sofre com culpa. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas eu estou falando da culpa ruim, da culpa errada. A culpa verdadeira é boa, porque ela vai levar você ao arrependimento. Se você pecou, é bom que você se sinta culpado. Espero que sim. Se você não se sentir culpado, alguma coisa está errada. Se você pecou, né? O ser crente é isso, é você não conseguir pecar sem sentir culpa. Faça esse teste. Se você consegue pecar e não tem culpa, provavelmente não é crente. Agora, se você não consegue desfrutar o fruto do seu pecado, porque sua consciência fica pesando, é um sinal de que você é crente, tá? Porque você está sentindo culpa. Mas acontece que há uma culpa que vai além do que é justo, que já vira acusação, e que não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo da justiça, sem dúvida. Mas Satanás, ele quer nos levar a sentir derrotados e destruídos e sem perdão, para nos desanimar. A resposta é você sempre lembrar que você é justificado com base nos méritos de Cristo. E isso funciona como uma couraça que lhe protege contra os ataques do diabo. Se você lembra disso. E isso significa diariamente, em oração, você dar graças a Deus pela obra redentora de Cristo Jesus. Diariamente você lembrar disso. Você dizer: Deus, eu sei que não sou nada. Que privilégio meu, que glória, que graça que o Senhor me dá de poder ser chamado seu filho. O Senhor perdoou os meus pecados e me justificou. É assim que você toma essa couraça.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo. Nós queremos agradecer e convidá-lo também a deixar um like nesse vídeo, a inscrever-se aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas, já que muitas vezes canais como o nosso não tem tanta divulgação do YouTube aqui, mas nós convidamos você a compartilhar esse vídeo, enviando para um amigo, para um irmão, para que mais pessoas sejam impactadas por mensagens tão maravilhosas como essa da palavra de Deus. Nós queremos lembrar que esse é um canal que posta trechos de pregações, de mensagens aqui do Reverendo Nicodemos, mas você pode acessar o canal oficial dele, inclusive a pregação completa também desse vídeo, que está aqui abaixo na descrição. Você pode clicar e você será levado para assistir o vídeo completo também. E claro, nós sempre convidamos você a continuar conosco, vendo novas mensagens. Todos os dias nós estamos colocando mensagens aqui no início da noite e a refletir sobre temas como esse, né, que falam a respeito de como Satanás ele usa estratégias para enganar as pessoas, para ludibriar, para afastar as pessoas do caminho de Deus. E muitas pessoas estão com a ideia errada, às vezes, de que o diabo vai surgir com aquela imagem que nós nos acostumamos a ver nos filmes, aquele ser com um tridente, com aquela imagem. E muitas vezes Satanás usa justamente coisas que parecem bonitas, coisas que parecem boas, mensagens que parecem doces aos nossos ouvidos, para justamente nos enganar. Essa é a arma do diabo, é a mentira, é o engano. É não à toa que nós temos visto uma grande quantidade de seitas, de falsas religiões, de igrejas que se dizem cristãs, mas que pregam um evangelho que nada tem a ver com a palavra de Deus. Essas são as armas do diabo contra nós, para nos enganar, para colocar dúvida na nossa fé e nos desviar do caminho. Por isso que é importante nós estarmos bem firmados na palavra de Deus e, como o reverendo nos fala, nós nos revestirmos da armadura de Deus. Se você quer descobrir e entender o que é a armadura de Deus, vai estar aparecendo agora aqui na tela um vídeo em que nós colocamos aqui que fala sobre o que é vestir e como vestir a armadura de Deus. Se você quer aprender, eu peço que você clique agora nesse vídeo, que você vai poder ver também um trecho dessa mesma pregação falando a respeito desse tema.